Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Dando prosseguimento a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, ao qual nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Neste domingo estaremos estudando acerca da lição número 2, quem era Jó. Textual: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Nada mais, nada menos, quem falou isso, quem deu esse testemunho da vida do homem, do grande herói, do grande homem da fé que nós estamos estudando esse semestre, Jó, nada mais, nada menos foi o próprio Deus. Deus falou, deu esse testemunho dele, dizendo que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos estar estudando sobre isso nesta lição, nesse domingo. A verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Objetivo geral: demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Introdução: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Pois bem, o comentarista aqui, ele está nos falando sobre a questão do autor sagrado, não está tão interessado em demonstrar, não fala tanto da biografia de Jó, mas de um perfil de um homem que é considerado um gigante na fé. Ele foi um homem não apenas possuía bens materiais, mas acima de tudo, comunhão com Deus. Nós vamos ver que ele possuía muitos bens materiais, uma família num padrão exemplar. Porém, o mais importante que nós vamos estar notando e estudando na vida desse gigante da fé é que ele tinha comunhão com Deus. Tópico 1. Um homem de caráter irretocável. 1. Íntegro, sincero. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Os primeiros versículos do livro de possuíam vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro possuía o sentido de inocente, sem culpa. No grego, remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Então, pois bem, o comentarista que está nos falando sobre a questão da primeira fala, da primeira característica, do primeiro adjetivo que Deus coloca na vida de Jó, que ele era um homem íntegro, ou seja, sincero. Então, não é que ele não tenha pecado, ele tinha pecado, só que ele tinha um caráter irretocável. Então, a palavra íntegro, no original, indica sem culpa, embora que ele tinha pecados do jeito que já temos falado. Porém, ele era um homem que tinha o seu caráter irretocável. Então, a palavra íntegro em si estava se referindo a sem culpa. Então, ele era um homem cheio de afeições e diligente dos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Isso é a palavra íntegro no sentido de caráter íntegro. Possuía essa sinceridade no seu coração, embora que tinha também seus pecados. Ponto 2. Reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico é yassar, tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego,
ametus, possui um sentido de irretocável, irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Pois bem, a palavra reto em si, desse verbo grego aqui, que eu não sei nem se eu pronunciei correto, porque infelizmente eu não tenho um curso de grego, de hebraico, né? Não tenho nem grego nem hebraico, mas essa palavra aqui em hebraico, ela está aqui nos falando, tem um sentido de justo, de direito. Então, esse sentido é sentido de uma pessoa irrepreensível, ou seja, aquela pessoa que procura seguir o seu caminho e não ser repreendida por ninguém em nenhuma maneira. Ponto terceiro, temente a Deus e se desviar do mal, e desvia-se do mal. Acordo com o hebraico, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego Theosebes e Apechó traduzem o sentido de alguém devotado ao culto e adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinava: teme ao Senhor e aparta-se do mal. Pois bem, o comentarista que ele está nos falando sobre a questão das duas últimos adjetivos que Deus coloca em Jó, que era um homem temente a Deus, dentro desse versículo primeiro, que ele era um homem temente, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Os dois últimos está nos falando de alguém que, de acordo ao hebraico, leva-nos a crer sobre a questão da reverência a Deus, quando se fala desses termos aí. Já, segundo o grego, traduzem um sentido de devoto ao culto. Então, prestava reverência a Deus, a pessoa mantinha o culto a Deus. Esse seria o significado da palavra, o sentido da palavra temente a Deus. E mantinha o mal sempre à distância, ou seja, desviava-se do mal, tem o sentido de mantinha-se o mal sempre à distância. Este era um homem que praticava já coisas que muito tempo depois o sábio Salomão escreveu no livro de Provérbios: teme ao Senhor e aparta-se do mal. É algo que Salomão escreveu, que Jó ainda não conhecia, não sabia disso daí que ia ser escrito, porém Jó já seguia isso, que era temer ao Senhor e desviar-se do mal. Tópico segundo, um homem sábio e próspero. Um conselho sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Era um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam em busca de conselho e orientação. Pois bem, o comentarista que está nos falando sobre um conselheiro sábio. Jó era um homem que tinha sábios conselhos. A Bíblia nos fala que pessoas iam lá procurar ele em busca de conselhos, né? Os comentaristas falam também. No caso, quando ele está nos falando aqui, o comentarista, que ele tinha sábios conselhos, né? Ele era porque tem pessoas nesse mundo que hoje em dia têm conhecimento, mas não têm entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. Jó, porém, ele era diferente. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. Maior a sua prosperidade, a sua riqueza, e mais do que isso, prosperidade, era maior do que todos da sua época na sua região. Também conhecia a sabedoria. Ele era um homem muito sábio diante de Deus e diante dos homens. Ponto segundo, um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido em sua fazenda. Havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e tinha também muitíssima gente a seu serviço. Pois bem, o comentarista que está nos falando sobre a questão de
que ele era um homem próspero. Ele tinha muitos bens, como é relatado lá no seu livro. Ele tinha uma família que, para os padrões da época, era ideal, com 7 filhos e 3 filhas. Então era o formato ideal para a época. Tinha tanto animal e pessoas trabalhando para ele, animais para si e pessoas trabalhando para ele. Era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E tinha muita. A quantidade de pessoas é tão grande que a Bíblia não fala nem a quantidade de pessoas, mas fala que tinha muitíssima gente para trabalhar para ele. Então, quer dizer, era um homem próspero. Uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, seus negócios, sobretudo, em Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Existem muitas pessoas que às vezes têm muito, né? Mas só que não são nada. Já Jó, ele tinha uma prosperidade baseada no ser. Ele tinha, porém, ele não esnobava as pessoas, ele tinha um bom trato para com a família. Então a sua prosperidade se refletia principalmente também na família padrão que ele tinha, seus negócios e sobretudo com Deus. Então era uma prosperidade baseada não no ter, que eu tenho, estou isolado, sou eu mesmo e acabou. Não. É principalmente no ser. Ser um homem de caráter, ser um homem próspero, mas ser um homem de caráter, ser um homem que possuía um bom testemunho diante dos homens e diante de Deus. Amém? Tópico 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Ponto 1. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs e comemoravam e beberam com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família de harmonia, que no formato feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade. Nessas comemorações eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Pois bem, um homem dedicado, embora que tinha muitos bens, muitas prosperidades, mas era um homem que estava sempre servindo a sua família no sentido de servir a Deus, prestar os seus votos, pagar os seus tributos, digamos assim, fazer os seus sacrifícios pela sua família, por causa que eu ficava preocupado se porventura viesse o filho dele pecar, e já estava ali fazendo o seu sacrifício. Então, quando ele nos diz aqui, iam seus filhos e faziam banquetes na casa dos seus filhos, de maneira nenhuma era uma festa só para esnobar, para mostrar que tem muita riqueza, dinheiro. Não. Era uma festa familiar, tanto é que os irmãos chamavam as suas irmãs e todos comemoravam. Era uma família que tinha uma harmonia, era uma família de uma forma feliz. Ponto 2. Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó e de Jó à família. Pois bem, o comentarista aqui está nos falando que ele era um homem também de moral e de piedade. Ele tinha uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade, demonstrado no livro que nós estamos estudando. Vamos ler ao longo disso tudo, nós vamos ver como é que era Jó. Então, ele tinha uma vida piedosa, então, tinha moralidade, tinha espiritualidade, tinha piedade. Então, nos primeiros capítulos logo, nós conseguimos notar e ver alguma coisa desse tipo. Não só nele, nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo no momento de desespero, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Então, demonstrando a sua espiritualidade, demonstrando a sua piedade para com seus amigos que foram acusados, para com a sua família, e até mesmo com a sua mulher que mandou amaldiçoar o seu Deus morre, e na verdade
nós vemos lá Jó mesmo assim, não desprezando ou não enxotando ou não amaldiçoando a sua mulher pelo aquele conceito que ele estava dando. Então era um homem também de forte moralidade. Ele era um homem que manteve a sua postura mesmo no momento da sua vida tão difícil. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpriu o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como é a expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. À luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Está nos falando sobre a questão de um homem de vida consagrada. Ele tinha uma vida consagrada. Ele era um homem piedoso, nós podemos ver isso através do cuidado que ele tinha para com os seus filhos. Orava sempre por eles, do jeito que eu já tinha comentado. Vai que porventura eles teriam pecado, Jó pensava assim, e aí orava por eles, fazia sacrifícios em prol da vida deles, para que, se algum dia algum deles viesse a pecar, Deus já estivesse assim, perdoando os pecados dos seus filhos. Somos todos nessa vida, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Todos nós, homens e mulheres de Deus, somos instados, somos incitados, somos constantemente, Deus, ele nos manda, ele nos incentiva, incentivar a nossa vida mais e mais a ter uma vida consagrada diante dele, de Deus e dos homens. Conclusão, 3 aspectos importantes de Jó: caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos. Prosperidade, não apenas posse. Piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Concluindo a nossa lição, o nosso comentarista está falando aqui de 3 aspectos importantes da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. 3 aspectos importantes: caráter, prosperidade e piedade. As três características importantes, aspectos da vida de Jó. Então aqui, quando ele está nos falando aqui, que ele faz quase que uma pergunta: é possível alguém que seja rico, mas não possui caráter algum? É possível? É possível. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma? É possível. Mas uma coisa que não há possibilidade, que o comentarista aqui está nos falando, é o seguinte: alguém possuir caráter irretocável, aquele caráter exemplar, não é apenas um fragmento de caráter bom. Aquela pessoa que de fato, que tem um caráter espetacular, que tem um caráter muito bom. Não apenas fragmentos. Tem a possibilidade de alguém ter prosperidade, não apenas posses, não é posse, mas ter prosperidade. Piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus. Então, se você não conhecer a Deus, você não tem como ser, pelo que o comentarista aqui está nos falando, nós concordamos, um caráter irretocável, uma prosperidade e uma piedade, se não conhecer a Deus, na intimidade. Jó era assim. Jó era um íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Este era o homem que nós estamos estudando nesse momento. Jó, que nos incita também, nos incentiva também mais e mais a ser igual a ele, a possuir esses caráteres diante de Deus e dos homens, íntegro, reto, temente a Deus. Então, na conclusão desta lição, que nós chegamos neste domingo acerca da quem era Jó,
nós estivemos estudando todo esse assunto e na semana que vem estaremos estudando Jó e a realidade de Satanás, que é a lição de número 3. E daqui até lá, eu costumarei sempre dizer, é só vitórias!